Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Campanha eleitoral continua quente em São Paulo
tem um fator novo, inesperado, que melhora a condição do candidato Boulos, que é essa questão do apagão que ele está procurando explorar, e os apoios e o próprio candidato Ricardo Nunes estão tentando se defender. O ataque está sendo feito basicamente contra a Enel, aliás, que tem as suas belas culpas nessa história. Aliás, o Estadão botou aqui na primeira página: Enel cortou 16% da verba para investimento. Reação às situações de emergência piorou. Olha, claro que nesse momento, e o Boulos é articulado, ele fala bem, ele usa bons argumentos, claro que isso pode melhorar a situação dele. Mas daí até ele se tornar competitivo neste segundo turno é muito difícil. A diferença é muito grande, cerca de 20 pontos percentuais, segundo a última pesquisa. É 55 a 35. Então, é muito difícil ele reverter, mas ele tenta, e os seus apoiadores também tentam aproveitar-se desse tema, que é um tema quente, que diz diretamente respeito à população, para alavancar a sua candidatura. Agora, que é difícil, ninguém é bobo para imaginar isso. Agora, tudo pode acontecer. Aliás, a gente fica sabendo que ainda há mais de 150 mil lares na região metropolitana de São Paulo que continuam sem luz, graças à imensa, à catastrófica, à astronômica incompetência dessa Enel, que ainda se prende a seu contrato, né? Precisa ver quem fez esse contrato. E, pelo jeito, o contrato só beneficia a Enel. Agora, vem o governador, recebeu prefeitos da região, existe um movimento para tirar a Enel. E não é uma espécie de bode expiatório, não. A empresa não tem noção da cidade que ela está administrando. Quando o responsável pela empresa, presidente, eu não sei como é que chama, o superintendente, vem a público para culpar a tempestade, sem saber, sem dizer, sem colocar a público que a empresa sabe que a situação climática no mundo mudou e ela não está preparada, isso é assustador. Ela está em 1950 e o clima está em 2024, mudou, as condições são outras. Inclusive, o número de pessoas que ela abriga na área técnica é diminuto. Quer ver? Desde que a Enel assumiu a distribuição da energia em São Paulo, é o Estadão, os indicadores de qualidade que medem a duração e frequência de interrupções de fornecimento melhoraram nos dias comuns, mas a reação em situações emergenciais piorou de outubro de 2023 a agosto deste ano, informam Carlos Eduardo Valim e René Pereira, que são jornalistas autores dessa reportagem. O período coincide com a redução de 16% no investimento. Em manutenção, a queda foi de 8%. A Enel afirmou que de 2018 a 2023 investiu 8 bilhões e 300 milhões em São Paulo, e aí ela diz, com melhoria dos indicadores oficiais de qualidade.
dados da ANEEL mostram que interrupções e situações de emergência ficaram mais longas. Quer dizer, nos dias de semana, quando não tem nenhum acontecimento mais grave, melhorou o atendimento dela. Agora, quando precisa mesmo, até hoje ela não conseguiu resolver. Quer dizer, tem pouca gente, é uma empresa que não consegue projetar as necessidades de São Paulo no seu orçamento, e a única solução, que é uma solução que precisa ser exemplar, é acabar com o contrato dessa tal Enel, que é uma empresa italiana, nada contra a Itália. Os italianos, ela é uma empresa de economia mista, tem 20 e poucos % de participação estatal, o resto é privado, e ela está aí no mundo, né, promovendo a escuridão. Enel, a mãe da escuridão. Olha que belo slogan para essa empresa. Enel, a mãe da escuridão. Se eu soubesse como se diria isso em italiano, ficaria bem. Vem a conta. A conta, não tem erro na conta, chega direitinho. Ai, se você não pagar. Recebe um aviso pelo telefone. Alô, aqui é da Enel. Aqui esta é uma gravação. É o senhor fulano que está falando. Então a sua luz vai ser cortada. Essa é a Enel. A Enel, uma porcaria. Aí fica esse jogo. Olha, se a Enel obteve contrato, teve gente que apoiou, teve gente que gosta, teve gente ligada, teve gente que ganha com isso prazer, né? Ganha prazer em ter uma empresa amiga. Agora, esse pessoal deve estar fazendo força nos bastidores, não pensa que ela está órfã, né? Deve ter gente tentando ajudá-la neste momento difícil onde falta luz. Olha, o Globo e o Estadão trazem na primeira página uma foto da Fernanda Montenegro, a maior atriz brasileira. Olha do Globo aqui, deixa eu levantar. Olha, Fernanda, 95. Ela está fazendo 95 anos. O que está escrito aqui no Estadão? Fernanda Montenegro leu em agosto Simone de Beauvoir, no Ibirapuera. E aqui, deixa eu ver, no dia do seu aniversário, uma lista de 95 episódios da história da grande da grande dama da dramaturgia brasileira, da peça encomendada a Nelson Rodrigues, a um comentário de Glenn Close. Revisita um trajeto, aumentar isso, com fatos pessoais, a consagração nas artes e a influência na vida pública do país. Está aí uma artista exemplar. E eu aproveito para lembrar de uma artista cuja amizade eu privei, que eu acho que está pouco e mal lembrada, que é Cacilda Becker. Tinha uma imagem também gigantesca, como é hoje a imagem de Fernanda Montenegro. Parabéns a Fernanda Montenegro e ao teatro brasileiro, que é considerado um teatro de bom nível mundial. Bom, finalmente a seleção brasileira conseguiu ganhar ontem em Brasília, ganhou do Peru, que é uma seleçãozinha, está lá na rabeira, penúltimo lugar. O Brasil conseguiu ganhar 4-0. O Peru veio aí para se defender, para, enfim, prejudicar o jogo, um juiz estranhíssimo. Olha, assistir esse jogo acabou sendo perda de tempo. Um jogo
que o Brasil venceu por 4-0 e não convenceu. Enquanto isso, ainda pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina bateu na Bolívia, até eu na Bolívia, eu posso jogar contra a Bolívia tranquilamente por 6-0. Bolívia e Peru, eu podia integrar a seleção brasileira tranquilamente e ia fazer sucesso. Nossa. Eu ainda vi o futebol brasileiro bom nos anos 50 e tal. Você que nasceu depois, olha, Copa de 70, tinha gente sobrando. Colocaram até gente que teve que mudar de posição para caber na seleção. Agora, pessoal, o Brasil se atrasou em termos de futebol. Não é só governo, democracia, se atrasou também no futebol. Aí, hoje vai ter um encontrão no Palácio do Planalto. Eu vou aqui no Estadão, ó. Lula recebe banqueiros no Planalto para debater a agenda econômica. No encontro às 11h30 no Planalto, estarão presentes os presidentes da Febraban, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, Safra e do Conselho do BTG Pactual, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom, eu acho que os banqueiros que têm a mão diretamente colocada na economia, controlam boa parte do dinheiro nacional, crédito, etc., precisam ser ouvidos. Agora, eu sou amigo da iniciativa privada, não tenho problema com os bancos, nada, mas eu coloco uma pequena interrogação. Será que as necessidades econômicas, as necessidades da política econômica brasileira, o que o Brasil precisa em termos de uma política econômica, claro, da qual os bancos não devem ser afastados, será que essa política coincide com o que pensam os bancos brasileiros? Ou a política bancária? Banco visa lucro, não há vergonha nenhuma. Então, ele tem os seus interesses, os bancos têm seus interesses, que nem sempre coincidem com os interesses do país. Então, eu acho interessante ouvir os bancos, mas eu acho que a gente tem que saber disso, né? Nem sempre os interesses da Faria Lima coincidem com os verdadeiros interesses da população brasileira. Então é preciso alguém, e aí é o presidente da República, auxiliado pelo seu ministro da Fazenda, ministra do Planejamento, etc., que deve arbitrar esses contenciosos entre os interesses do Brasil e os interesses de um determinado setor, no caso, os banqueiros. E eu pergunto se o nosso governo tem a consciência, claro que tem a consciência disso, agora eu não sei se está preparado para isso, né? Se consegue se despir de uma roupagem populista, às vezes demagógica, para poder arbitrar essa questão. Quer dizer, você tem um monte de questões na economia, choques de interesses que precisam ser o tempo todo arbitrados, sempre à luz dos interesses nacionais, interesses da população. Por isso é difícil governar. Por isso o governante precisa ter uma visão cósmica de um país do tamanho do Brasil, um país continente, que abriga posições econômicas, situações econômicas extremamente diferentes e até opostas. Então,
vamos esperar para ver o resultado, o que Lula e Fernando Haddad poderão tirar desse encontro. Que suco que vai sair daí. Agora, tem um problema que é o Fernando Haddad contando ontem na entrevista à Folha que ele está motivando o presidente. Então, além de todo o trabalho de ter que implantar um sistema econômico, blá, 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 Fernando Haddad ainda tem que motivar o Lula, para quem gasto é investimento. Ele tem toda uma retórica evidentemente errada de ponta a ponta e que ele quer impor ao Brasil e vai impondo ao Brasil e a gente vai se afundando cada vez mais. São políticas que parecem brilhantes, que num determinado momento funcionam, mas um pouco mais adiante a gente vai ver que vai ter que pagar e pagar caro por isso. Tem uma história do Lula que me intriga. Ontem a Folha fez uma reportagem, a gente acabou não falando disso. Em agosto, o presidente foi para o Chile e voltou no avião presidencial que devia ir do Chile para Brasília. Mas, de repente, o avião fez uma descida em Guarulhos, em São Paulo. O avião presidencial ficou 10 minutos e levantou o voo. Não era para reabastecimento, porque o trajeto não demandava reabastecimento. Por que o avião... Aí a Folha fez a reportagem e perguntou pelos canais legais e competentes qual era a lista de passageiros desse avião. O governo, claro, deu uma desculpa, dizendo, olha, não dá para dizer qual a lista, são questões de segurança nacional, blá, blá, blá. Então, por que o avião fez uma manobra cara como essa, um desvio de rota? Porque aí surge uma notícia não confirmada, que a primeira-dama Janja aguardava o avião no aeroporto de Guarulhos. E aí o avião desviou da sua rota a Santiago-Brasília só para recolher a primeira-dama. Aí recolheu, 10 minutos, não deu para fazer e nem se procurou fazer reabastecimento, ela voltou para Brasília. E o governo nega a lista. Governo que gosta, que sempre fala que as coisas devem ser claras. Menos, claro, as emendas parlamentares, etc., e outras situações. Aí você vai para um jornal um pouco mais conservador, que é a Gazeta do Povo de Curitiba. Já não estou achando aqui, fugiu. Mas a Gazeta do Povo de Curitiba tem uma historinha. Ontem o Procurador-Geral da República da Venezuela, esse país amigo do Lula, veio a público para dizer que o Lula está comprometido com a CIA. Lembra, antigamente as esquerdas, os partidos comunistas, que diziam fulano de tal trabalha para a CIA. Era assim, é de direita, é fascista, trabalha para a CIA. Eram os chavões que tentavam grudar nos outros, né? É fascista, trabalha para a CIA, é funcionário da CIA. Agora jogaram essa no Lula. Eu não sei porquê, né? E o Brasil continua puxando o saco da Venezuela. Será que não descobriu ainda que a Venezuela olha para o próprio umbigo, não tem essa... vamos agradecer o Lula, o apoio e tal. Continua, né? Continua ligado à Venezuela, continua ligado ao Irã, faz o jogo do Irã. No mundo, quem imaginou isso? No mundo, a política externa brasileira é vista, e é verdade, que acaba fazendo o jogo do Irã. Quem é o Irã? Uma teocracia, né? Que nessa briga com Israel,
que ela não faz diretamente, ela usa o Hezbollah e o Hamas, que ela financia e dirige de longe, para tentar liquidar o Estado de Israel. É política oficial. Você pergunta por quê, eles não sabem exatamente, mas é política oficial do Irã liquidar o Estado de Israel. Então, Israel tem que reagir mesmo, tem que reagir. A esse respeito, a gente fica sabendo hoje que, atendendo apelos americanos e tal, o primeiro-ministro Netanyahu diz, e o que ele diz não se escreve, é bom saber, é bom lembrar, que o Israel, que vai retaliar, que está preparando um ataque direto ao Irã, não vai procurar atingir as usinas nucleares nem os poços de petróleo iranianos para alívio dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, que é um aliado incondicional de Israel, está dando 30 dias de prazo, um prazo um pouquinho dilatado, para que Israel facilite o socorro às populações da faixa de Gaza. Israel quer a retirada das tropas da ONU, que também estão lá, e estão lá mais para morrer, porque não acontece nada, não toma atitude bélica nenhuma, está lá, força de paz, mas realmente Netanyahu exigiu a saída da força. A resposta do secretário-geral da ONU, Guterres, é não, e não vai tirar, e não tem que tirar mesmo. Essa luta de Israel, que sempre tem um background de defesa do Estado, fica estranha porque está acabando com o Líbano. Está acabando com o Líbano, abriga o Hezbollah, mas a população libanesa não tem nada a ver com o Hezbollah. Inclusive, setores libaneses são perseguidos e odeiam o Hezbollah. O que preocupa é a morte de pessoas que não têm nada a ver com o peixe e a destruição de um país que já foi chamado de Suíça, que é comparado com a Suíça pelas belezas, pela economia, etc., que é o Líbano. Dificilmente o Líbano vai voltar a ser aquele Líbano que a gente conheceu nos anos 50. Vamos ver a Folha aqui na primeira página. A Folha também jogou com a economia. Olha aí, está fazendo burro para a gente. Ó. Incerteza fiscal leva governo a pagar maior juro da dívida pública. Ai, se fosse o Bolsonaro que fizesse isso, o PT ia se pendurar nos lustres do Senado. Tesouro vende mais títulos de curto prazo com taxas elevadas. Quer dizer, o governo tem que tapar o buraco e vende títulos, quer dizer, é uma maneira de combater, mas prazos mais curtos, as pessoas não confiam, precisam ter atração para comprar esses títulos e taxas de juros elevadas. Isso não é bom para a economia. Quer ver? Incertezas em relação ao cumprimento das metas fiscais de inflação no Brasil e os juros dos Estados Unidos afetaram ontem os leilões de títulos públicos do Tesouro Nacional. Foram registradas as taxas mais altas do ano para papéis indexados à inflação. Aí o resto é detalhe. Tem uma fotografia curiosa aqui na primeira página da Folha, olha aí. Aqui, isso é o Palácio do Planalto, e que recebeu um grupo de evangélicos, mas era um grupo de evangélicos que foi lá acompanhar a sanção do presidente Lula, criando o Dia Nacional da Música Gospel. Aí o Lula precisa dos evangélicos que estão embrenhados na política brasileira,
a maioria deles com restrições ao Lula. Então o PT sempre procura um jeito de se engajar, de se aproximar, né, de até fazer com que recue a hostilidade dos evangélicos ao atual presidente. Aí o Lula os recebeu no Palácio do Planalto. Uma boa desculpa era essa, que era para não dizer, olha, estou recebendo um grupo de religiosos. Eu vou ler aqui. Lula ora com evangélicos após sanção do Dia Nacional da Música Gospel. O presidente recebe representantes da bancada evangélica no Planalto em cerimônia que estabeleceu o dia 9 de junho como data comemorativa. No evento, vai vendo, o deputado bolsonarista Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, elogiou o petista e as políticas sociais do governo. Este senhor mudou de posição, ele era um oposicionista feroz, chamou Lula de tudo quanto é nome, xingou, partiu para o vitupério. E aí agora, fantasiado de anjo, vai lá, ele é pastor, e abençoa o presidente Lula. Olha, é milagre, viu? Milagre. Esse pastor piedoso sacerdote. Dá uma espiada no Lula em contrição religiosa aqui. Tá pensando no Espírito Santo, olha aí. Bonito, viu? Aí eu estou achando bonito mesmo, mas está tentando chegar nos evangélicos, que são uma força política respeitável. Aí, voos de repatriação. A Folha botou uma repórter lá, aí ela conta. Os aviões da FAB enviados ao Líbano para resgatar brasileiro têm voado com luzes apagadas para se camuflar e sem sinal de GPS, bloqueado por Tel Aviv para evitar mísseis do Hezbollah. A operação já repatriou 1.105 pessoas até segunda-feira, relata Patrícia Campos Melo, e pode se tornar a maior da história do Brasil, com o dobro de resgatados ante a cifra atual. Estou imaginando que esse pessoal chega, alguns têm parentes e outros vão precisar de apoio. Imagino que não vão deixar eles jogados do saguão do aeroporto de Guarulhos, etc. Médico atribui falsos negativos de HIV a erros técnicos, aquela história dos transplantes. O pessoal está preso e tal, claro que tem que saber onde estão as culpas. Já pegaram lá uma senhora com diploma falso de biomédica, que usou um carimbo falso de outra funcionária para aprovar um dos laudos. Vão conseguir compor a história inteira. Tem uma entrevista aqui com o pai do Boulos, que é um grande cientista, Marcos Boulos, revela conselhos dados ao candidato à Prefeitura de São Paulo e avalia que a maior dificuldade no segundo turno é diminuir rejeição, segundo ele, estimulada por mentiras. Olha, ele não é culpado de nada. Por favor, esse senhor é um cientista eminente, não é culpa dele. Não é culpa. Nada que aconteça com o Boulos é culpa dele. Pronto. Aí tem um monte de análises. A Fuad Norman diz dispensar participação de Lula em sua campanha. Aí tem várias análises que permeiam este segundo turno. Então amanhã tem debate, eu anotei aqui, tem 9h30 da manhã, UOL, Rede TV. Depois tem um debate estranho, onde a Rede Record do Bispo Edir Macedo se uniu com o Estadão, que vive dando pau na Igreja Universal. Você vê milagre também. Se uniu, estranho, o Estadão, a imagem impoluta da UDN, brilhantina no cabelo, se une
com a Igreja Universal, na qual a Record é ligada, para fazer um debate pela prefeitura. Não sei se isso é bom caminho ou não é, mas é o caminho, é o que está acontecendo. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Edinho Santos, Eduardo Ângelo, Bruno Piagentini, Mauro Neto, Ari Rodrigues, Leôncio Santos, Marco Aurélio, Itacir Maia, Maísa Sobral, Josen ou Josen, Maria Marcelo Chueire, John Marcos, Eilei Poloni, Sueli Ashi, Roger Amaral de Pelotas, Antônio Lima de Atlanta, United States, Eduardo Bispo de Marília e Nilza Gomes de Brasília. A eleição americana está indecisa. A Câmara está com um pouquinho mais de popularidade que o Trump, mas nada decidido. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Eu espero você amanhã em todas as nossas plataformas. Tenha um bom dia, sem esquecer, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.